produzir conteúdo hoje ainda vale a pena? A gente sabe que tem muita gente falando sobre isso o tempo inteiro, sobre como produzir conteúdo é importante, como estar no digital é importante, principalmente se você for dono de uma empresa e está preocupado com estratégias de aquisição, com trazer mais clientes, trazer mais pacientes, trazer mais pessoas para o seu negócio. E se você provavelmente está no digital pesquisando alguma coisa a respeito disso, tanto nas redes sociais como no Google, você vai ver muita gente falando sobre a importância de produzir conteúdo. Inclusive, eu faço isso constantemente. Mas uma coisa que é importante a gente saber é que tem cada vez mais gente não tendo resultado com o digital, se esforçando bastante, mas não conseguindo esses resultados que efetivamente todo mundo promete. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Produzir conteúdo realmente faz sentido hoje, no dia de hoje, em 2026, a gente consegue ainda ter resultado, a gente consegue ainda ter previsibilidade, a gente consegue ainda ter pessoas nos acompanhando, sendo pessoas normais e querendo simplesmente divulgar um pouco mais dos nossos serviços? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Lia, eu sou fundadora da Conteúdo e Tal e da Tráfego Pago e Tal. E a gente tem o grande objetivo de simplificar esse mundo da internet. Como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir dos nossos serviços, estratégia de comunicação, gestão de tráfego pago e mentorias para posicionamento no digital, mas a gente também faz isso com a nossa presença no digital. Então, toda semana a gente tem um vídeo aqui na quinta-feira no YouTube e diariamente estamos produzindo conteúdo pelo Instagram. Vamos deixar todos os links ali na descrição para caso você se interesse sobre esse assunto e quiser nos acompanhar. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Já respondendo a pergunta, vale a pena produzir conteúdo hoje? Vale. E hoje eu diria que é essencial produzir conteúdo, na verdade. Por quê? Porque antigamente a gente tinha estar no digital, produzir conteúdo, ter um mínimo de uma presença online como um diferencial muito grande. Mas hoje, principalmente nesse período pós-pandemia, é essencial que a gente tenha uma presença no digital. Independente se você tá nesse mundo buscando criar de fato uma comunidade, um posicionamento relevante, ou se você simplesmente não se interessa pelo digital. Imagino que esse não seja o seu caso, mas só pra gente trazer um padrão de comparação. Mesmo se você não tem esse interesse de estar no digital, a primeira coisa que a pessoa, que o seu cliente, que o seu futuro paciente vai procurar são as suas referências online, e isso geralmente passa pelo Instagram. Então, mesmo que você não tenha esse interesse de captar mais pacientes pelo digital, o seu futuro paciente, o seu futuro cliente vai estar ali te buscando. Então, não estar presente ali também é um posicionamento, também é uma escolha. Então, quando a gente fala de produzir conteúdo pra divulgar um pouco mais quem você é, pra divulgar o seu serviço, pra trazer mais gente pra você, pra pensar realmente na aquisição da sua empresa, em como crescer, em como ter mais previsibilidade, é essencial, continua sendo. Mas a grande verdade mesmo, que poucas pessoas falam, é que não funciona mais como funcionava antigamente. Então, se você tá ali, né, no digital desde 2018, você vai entender e você vai perceber que o que funcionava naquela época não funciona mais hoje. E é cada vez mais difícil a gente conseguir a atenção das pessoas e é cada vez mais difícil a gente conseguir crescer no orgânico. É por isso que as pessoas não têm mais resultado. Porque muitas vezes a gente fica preso naquelas ideias antigas de fazer qualquer tipo de post, de não pensar realmente no valor que a gente tá entregando em cada coisa que a gente faz, de não nichar. Então, você não precisa necessariamente só falar com uma pessoa super específica, mas você precisa direcionar a sua comunicação para as pessoas que te interessam. E aí, depois disso, você precisa entender também que como tá cada vez mais difícil, como tá cada vez mais competitivo, a constância e a frequência nunca foram tão importantes. Porque a constância é o que vai fazer com que a sua autoridade chegue de verdade no digital e vai fazer com que as pessoas realmente se importem com o que você tem a dizer, porque você já mostrou pra elas que você sabe. Então, dentro desse mundo absurdo de opções e de pessoas falando sobre os mesmos assuntos no digital, por mais específico que o seu assunto seja, a gente precisa colocar na cabeça da pessoa que nós somos as melhores opções, a melhor opção pra falar sobre aquele assunto. E aí, quando a gente pensa na frequência, a gente pensa em, claro, agradar o algoritmo, mas também testar formatos, formas, assuntos, questões, testar as coisas pra saber qual que é a melhor forma que a gente pode atingir essa pessoa. Então, o mundo do digital já não é mais como era antes, mudou muito. Então, pessoas que estão no digital por estar, pessoas que não estão pensando de forma estratégica nos seus conteúdos, não estão pensando na persona, não estão pensando em como entregar valor, realmente não tem resultado. E esse vídeo também vai te dar um direcionamento, porque o nosso objetivo não é só dizer que produzir conteúdo ainda vale a pena, mas é também te explicar como que a gente faz aqui, como que a gente validou um método pra fazer funcionar o negócio, mas é também te explicar como que a gente faz aqui, o que a gente te recomenda pra ter um posicionamento no digital que realmente vale a pena. Então vamos lá. Já entendemos que sim, produzir conteúdo faz sentido. Já entendemos que a gente precisa entregar valor pro nosso público desde o primeiro momento, pensando em todo o nosso posicionamento no digital. A gente precisa estar ali não pra falar assim de cima, sabe? Mas pra explicar, pra produzir valor, pra mostrar pra essa pessoa que a gente realmente entende e mostrar pra ela também que a
gente tá preocupado com ela, tá preocupado com o que ela precisa, tá preocupado em entregar valor. Depois a gente entendeu também que a constância e a frequência são muito importantes, então a gente precisa entender e criar processos que funcionam pra gente e que sustentem essa nossa presença, que sustentem a nossa existência dentro do digital. Porque sem isso a gente vai desperdiçar tempo postando só ocasionalmente, não tendo resultado, e aí sempre nesse processo de frustração muito grande que gera quando a gente investe energia no digital e ele não traz retorno. Como que a gente faz isso? A gente faz isso se posicionando de forma estratégica. Na prática, o que é isso? A gente começa pela estratégia mesmo. Então, antes de você postar, antes de você, enfim, começar a se movimentar, você precisa entender quem é seu público, você precisa entender com quem que você tá falando exatamente, quais são os desejos, quais são as dores, o que faz essa pessoa se movimentar. Você precisa entender o que é importante pra ela, mas você precisa também entender um pouco mais sobre o que você quer com esse espaço. Quais são os valores da sua empresa, quais são os sentimentos que você quer transmitir para as pessoas, qual é a forma que você vai falar, quais são os seus objetivos, o que você vai estar entregando, quais são os temas principais que você vai falar, para que esses temas consigam criar um espaço na cabeça das pessoas, um espaço no sentido de você é autoridade, a sua empresa é a que vai resolver aquilo. Então a gente precisa ter tudo isso muito bem estruturado antes de começar a produzir conteúdo, porque sem isso seu conteúdo vai ficar vazio, e como a gente já falou, conteúdo vazio não vai te trazer resultado, conteúdo vazio vai fazer você cansar e se frustrar com o digital, e às vezes pode, inclusive, trazer uma percepção negativa para a pessoa que você quer atingir. Entendemos essa parte da estratégia. Qual que é o segundo passo? E aqui eu tô seguindo o método da conteúdo e tal. O segundo passo é o conteúdo efetivamente. De novo, não é o conteúdo vazio. É o conteúdo que pensa a partir da estratégia. Então, esse conteúdo que pensa a partir da estratégia, ele executa o que a gente já planejou. Sabe aquela sensação que você tem, talvez você tenha, mas assim, que muita gente fala pra mim que tem, que é, quero fazer um post, já decidi que vou estar no digital, sento e fico ali horas, 1, 2, às vezes 3 horas pra fazer um post, e um post que não me agrada. Não porque ele tá feio ou alguma coisa assim, às vezes até sim, mas porque parece que ele não tá transmitindo o que eu quero transmitir. Isso é um sintoma muito claro de um posicionamento sem estratégia, de um conteúdo sem estratégia. Então, toda vez que você sentar na mesa pra fazer um conteúdo, se você não tem um planejamento prévio, se você não sabe o que você tá falando, com quem você tá falando, todas essas coisas que eu já falei anteriormente, vai dar ruim, porque você vai fazer, você vai inventar muita coisa, vai ficar sempre muito inconstante, então o post de hoje não vai combinar com o post de amanhã, porque são 2 desenvolvimentos diferentes e você vai ter muito trabalho e pouco resultado. Então a gente não quer isso. O conteúdo é sempre a ação da estratégia, eu tô sempre falando isso. Então a gente pega a estratégia e a gente produz conteúdo com base nessa estratégia. Depois disso, durante, a gente tem que entender também que produzir conteúdo é um processo. Então você precisa desenvolver ou ter alguém para te ajudar nesse processo de entender quais são as ferramentas que você precisa para fazer o negócio funcionar. Você precisa de um painel visual sempre, tá? É muito difícil alguém que consiga se organizar sem um painel que ajude a entender quais são os conteúdos, como fazer, qual é a frequência, onde que a gente vai organizar. Eu sempre uso o Trello. Eu sei que tem muita gente que usa o Notion, mas eu uso o Trello, defendo o Trello. E nas mentorias e nas estratégias de comunicação, a gente sempre entrega um Trello personalizado. Então, vale você entender o que faz mais sentido pra você. ChatGPT, IA, agora tá todo mundo falando do cloud, mas eu ainda sou do ChatGPT, mas tem Perplexity, tem várias outras inteligências artificiais que podem te ajudar a produzir conteúdo. Mas também você tem que entender que esse chat, ele precisa ser treinado por você. Então, você pode ou ter alguém para treinar ele para você, a gente faz isso nas mentorias e nas estratégias de comunicação, ou você pode entender como que você faz para fazer com que ele te dê os resultados que você quer. A gente tem um vídeo falando sobre como fazer com que a IA funcione melhor para você. Então, você também pode entrar aqui no perfil depois desse vídeo e entender um pouquinho mais. Mas usar essas ferramentas que te permitam ter essa constância, que te permitam ter essa frequência, que é aquilo que a gente estava falando antes. E, por fim, dentro do nosso método, a gente tem isso, a estratégia que direciona, o conteúdo que conecta e os anúncios que aceleram. Hoje, quando a gente fala de resultado mesmo, de entrada de clientes, entrada de pacientes, de relevância, de aumento de rede, a gente nunca pode contar só com o orgânico. Às vezes sim, mas nós, pessoas normais, pessoas que trabalham e que querem divulgar o seu trabalho na internet, geralmente precisam contar com um tráfego pago, não como uma dependência, mas entendendo que é uma ferramenta que vai te ajudar e muito a ter mais volume, a validar tudo que você está fazendo, a validar os seus conteúdos, a validar o público que você está atingindo, validar a sua oferta e conseguir efetivamente ter mais retorno, ter mais clientes, conseguir converter mais em vendas. Porque o tráfego pago, ele vai acelerar tudo isso que a gente tá fazendo. Ele vai mostrar o seu posicionamento para mais pessoas, ele vai mostrar o seu conteúdo para mais pessoas e essas pessoas qualificadas dentro do perfil que você já tem mapeado. Então a gente consegue fazer com que o processo seja mais rápido e mais fácil, sem depender de tantas postagens assim, sem depender de um volume muito grande. Quando a gente fala de posicionamento no digital e quando a gente fala de estratégias de conteúdo, quando a gente fala de estar presente para divulgar o nosso trabalho, o nosso serviço, a gente
precisa ser cada vez mais inteligente, porque produzir conteúdo consome tempo. E a gente não pode pensar que produzir conteúdo tem que tomar uma parte muito gigante da nossa semana, ao mesmo tempo que a gente tem que aproveitar esse espaço para conseguir mais retorno pra gente. Então fica nesse conflito. E a forma como a gente validou aqui, a gente trabalha mais de 6 anos com isso, dentro dessa estratégia, é que a gente precisa, assim, começar por um direcionamento e depois ir para um conteúdo. E aí, claro, investir no tráfego pago para fazer com que produzir conteúdo no digital, ter um posicionamento ainda em 2026 vale a pena. Então, em resumo, a gente não pode ignorar o digital nunca. Se você quer ser estratégico mesmo, de verdade, você precisa estar no digital. A gente não pode fazer conteúdo raso e vazio, porque isso é aquilo que vai gerar tanta frustração e que tem tanta gente falando que não tá mais tendo resultado, ou que não tá produzindo e não tá conseguindo o resultado que quer, que nunca conseguiu o resultado que quer. Isso é muito sério. É muito tempo, é muita energia, é muito dinheiro investido. Então a gente tem que entender isso também. Gente, se eu contar pra vocês que no final daquele vídeo o microfone me abandonou, vocês acreditam? Na verdade, não é que ele me abandonou, é que eu bati ali numa coisa que não era pra eu ter batido. E aí acabou que o fechamento ficou sem som. Então tô aqui outro dia, com outra roupa, outro formato, aqui pra fechar o vídeo pra vocês. O que faltou eu dizer ali é que pra gente conseguir todo esse processo, pra gente conseguir sair dos conteúdos vazios, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de direcionamento, a gente precisa de clareza. Assim, vale sim produzir conteúdo no digital, mas não pensa que a gente tá lá em 2019. Não pensa que qualquer coisa que você colocar vai fazer sentido e as pessoas vão começar a gostar. A gente precisa de direcionamento, a gente precisa de clareza, a gente precisa entregar valor e a gente precisa entender o nosso público. Se faz sentido isso pra você, primeiro curte esse vídeo. Se você precisar de ajuda, de alguém que te auxilie a fazer tudo isso, conta com a gente. A gente vai deixar o formulário aqui, mas se você quiser, você pode entrar em contato por e-mail, pode entrar em contato no Instagram, @conteúdo e tal, que tá em algum lugar aqui. E aí a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Lembra sempre, o digital é maravilhoso, existe muito espaço pra gente crescer aqui, mas não existe mais resultado fácil, não existe mais uma fórmula mágica que vai te trazer todo o resultado do mundo. Você precisa ter clareza e você precisa ter estratégia na hora de produzir os seus conteúdos e de se posicionar no digital. Aí sim você vai ter os seus resultados, os resultados que você tanto merece. Então, por hoje é isso, por favor, se inscreve no canal, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima. Beijo!